Teve o toque de mão do Verratti, aparentemente. Foi nítido que bateu na mão. O braço estava colado ao corpo, triscou sim. Dessa vez a gente vai mais, a gente vai fazer uma notícia de infração no STJD contra ele. Uma coisa que não pode acontecer. Um Fluminense que permitiu o Vasco dominar as ações. Foi um Fluminense que não conseguia sair jogando, porque o Vasco realmente colocou ele no Marapuca, porque fechava demais os espaços, congestionava. Faltou o ataque talvez aproximar ou conseguir sair dessa marcação que estava muito encaixada. E quando o Fluminense tinha que defender, aí era um Fluminense que permitia o Vasco dominar a bola e pensar o passe. É dar muito tempo para o time fazer, para o time executar a sua jogada. E aí ele passou a ser envolvido. No segundo tempo até tentou um pouco mais, conseguiu ter um pouquinho mais de posse, trocar mais passes com qualidade. Me pareceu muito, Jô e Mansur, que o Fluminense fez uma leitura errada do Vasco em relação à agressividade que o Vasco ia ter e ao ritmo que o Vasco ia tentar impor. Talvez imaginou que o Vasco ia ser um pouco mais reativo, um pouco mais tranquilo no jogo, e não foi. Foi o Vasco da melhor era do Rafael Paiva, que é um Vasco que incomoda o adversário, que atrapalha a criação do adversário. Foi isso que apareceu no jogo de hoje. E a gente está vendo em looping aí os gols da vitória do Vasco, e teve uma boa dose de polêmica. Esse é o segundo gol. Precisou de uma leve revisão, mas nem precisava, né? Porque a bola entrou muito. Não, esse gol não tem nenhuma dúvida. Mas teve um momento extraordinário do João Vitor. Demorou uns segundinhos ali para confirmação. Agora, o primeiro, aí tem uma questão, eu uso óculos também, né? Mas mesmo dentro de toda a minha miopia aqui, astigmatismo e tal, na humildade, eu vi toque na mão do Léo e do Verratti. Nós vamos falar mais sobre isso. Só um pitaquinho rápido. Não, rapidamente, assim, primeiro para o espectador entender como é o processo, né? O toque, como o Léo não é o autor do gol, o toque de mão do Léo precisa ser julgado como qualquer outro toque de mão no campo. Ou seja, se você está ampliando a área do corpo, se é um toque intencional, sobre esses diversos parâmetros hoje que se usa para medir um toque de mão. Então, e todas as interpretações indicam, até ouvindo especialistas, ouvindo o PC, é um toque, a mão está próxima ao corpo. Então, a diferença é, o toque do Verratti independe de intenção, de braço longe do corpo, independe de qualquer coisa. Porque é ele quem faz o gol, né? Porque ele é o autor do gol. Uhum. E aí qualquer toque de mão, levando diretamente a bola ao gol ou à finalização, passa a ser um lance factual e não um lance de interpretação. Até alguns minutos atrás, eu estava considerando, embora o que eu poderia dizer, eu tenho a impressão que tocou na mão. E achava compreensível que a marcação de campo não tivesse sido alterada pelo fato de o Daronco entender que nenhuma das imagens mostradas eram claras para provar o toque de mão. Uhum. Olhando mais uma vez agora as imagens, passou a me parecer mais claro que houve o toque do Verratti. Eu já tinha a impressão de que houve o toque. Eu agora estou convencido de que a bola de fato toca na mão do Verratti, e o primeiro gol, que tem, obviamente, uma influência importante no andamento do jogo, é irregular. Uhum. Bom, a gente vai... Pra onde eu vou, diretor? Que agora... Esse Oliveira analisa toque de mão no gol de Verratti. Então, o que você viu? A arbitragem acertou na marcação ou não? Boa noite, Joana. Boa noite, Joana, Mansur, Jéssica e todo mundo que está acompanhando o Troca de Passe. Só fazendo uma introdução em relação ao que você comentou, teve o toque de mão do Verratti, aparentemente um toque de mão, né? Então, a gente tem que remeter sempre ao protocolo do VAR, que diz que uma decisão de campo em lances de mão na bola ou bola na mão, ela só pode ser modificada se você tiver uma imagem conclusiva, 100% para poder mudar a decisão de campo. Então, a gente vai rodar aqui as imagens que foram mostradas na transmissão, e a minha análise, ela está em cima daquilo que foi mostrado na transmissão. Se amanhã ou depois aparecer uma imagem que seja 100% conclusiva, aí é tranquilo mudar a decisão. Não, no Léo é super conclusiva. No Léo não se discute o toque no braço do Léo, no entanto, ele está buscando uma referência na disputa com o Ignacio, está recolhendo o braço, e aquele toque na mão do Léo é acidental. Você só puniria esse toque do Léo, que está recolhendo o braço, se ele próprio, na sequência, fizesse o gol. Aí você teria que anular. Portanto, esse toque do Léo, nesse braço que está sendo recolhido, apesar do toque, é uma mão acidental e ele não pode ser punido por isso, a não ser se ele tivesse feito o gol. Vamos para o detalhe do Verratti agora.
tudo que a gente está comentando aqui é com base na sensação. Eu acho que bateu, aparentemente bateu, eu tenho a sensação que bateu. Por todas as imagens que eu analisei, as que foram mostradas na transmissão, eu não tenho 100% de convicção que essa bola bateu no braço do Verratti. Você pode analisar que ela pega na barriga e amortece no chão, que ele faz o movimento para frente, que a bola só pode ter ficado ali de posse dele porque bateu no braço, mas a questão é, com os ângulos mostrados na transmissão, por esse de trás do gol, pela imagem lateral, para mim, não tem uma imagem que é 100% conclusiva. E, portanto, e não só para mim, como para o próprio Daronco, que foi fazer a revisão no monitor. E, de acordo com o protocolo, você só muda uma decisão de campo do jogo se você tiver uma imagem que seja conclusiva. E conclusão é 100%. Tivemos outros lances no campeonato, inclusive debatemos aqui, né, um gol muito reclamado do São Paulo contra o Atlético Mineiro, num lance do Paulinho, que surgiu a dúvida se a bola tinha batido só no quadril do Paulinho ou se ele tinha amortecido com o braço. Até a opinião também foi dividida naquele lance, no sentido de que foi só no quadril ou só no braço, mas a mudança de decisão, de acordo com o protocolo, tem que ser com imagem conclusiva, 100%. Se tiver com uma dúvida, se você não tiver uma imagem, não pode ser só pela aparência ou só pela sensação, ou parece que a bola fez um giro, não pode parecer, tem que ser conclusivo. E para mim, as imagens mostradas não foram conclusivas. Se amanhã ou depois surgir uma outra imagem que seja 100%, aí o gol efetivamente deveria ser anulado. O que vocês acham, meus amigos? Bom, vocês acham que tocou e vendo as imagens de novo, né? Eu encontrei o PC no corredor, no intervalo do jogo, tinha visto as imagens da transmissão e até aquela altura eu estava de acordo, embora eu tivesse a sensação de que tinha tocado na mão, até comentei com o PC, diante do que é o protocolo, para mim as imagens não eram suficientes para mudar a marcação de campo, estava inteiramente de acordo com o PC. Depois, agora no fim do jogo, revendo os lances, eu estou muito convicto do toque. Eu também. Mas aceito a tese, acho bastante aceitável a tese de que não é 100%, não é uma prova clamorosa de que tem o toque na mão, aquela que você olha e vê escandalosamente a bola batendo na mão. Acho que o lance tem a sua controvérsia e que não é simples a alteração da decisão do campo, embora eu esteja convicto pelo movimento, aquilo que o PC falou, pelo movimento da bola, pela forma como ela é amortecida, pela posição do braço do Verratti, que era muito difícil a bola ter aquela trajetória se não tivesse tocado na mão. Eu estou convicto por isso de que o gol foi ilegal, mas entendo que, para efeito de protocolo, não é fácil a anulação do gol com base nessas sensações ou nessas percepções. E com base até na Mansur, desculpa, Jéssica, só para pegar o gancho do Mansur, com base na sua mudança até de avaliação, você tem algum ângulo específico que você chegou a essa conclusão? Para mim, o melhor ângulo é esse que está agora. Esse é o melhor ângulo. Para você aí é conclusivo que a bola tem um toque no braço. Esse é o que me dá mais a sensação do toque. Sensação isso. E conclusão. Não, eu estou com você. A sua tese é correta. É que no intervalo do jogo, eu achava muito difícil o lance. Agora eu tenho muito mais convicção de que tocou, mas sem ter uma prova inequívoca para alterar a direção do campo. O que é importante esclarecer é que há uma diferença muito grande entre sensação e convicção. Se você estiver apitando o jogo e você tiver a convicção que a bola bateu, você anula, tá tudo ok. Agora, se você tiver só a sensação, só pela sensação, pelo movimento, aí o gol não pode ser anulado. Eu uso a palavra convicção pelo seguinte, para mim a bola não tem como ter essa trajetória sem tocar na mão. Convicção que ela, por aquela imagem, eu tenho a convicção que ela bate na mão, pelo movimento que a bola faz, porque ela vai para cima e volta o giro dela. Depois que se choca com o primeiro toque na barriga do Verratti. Mas 7 minutos de demora. E os braços do Verratti estão juntos. Eles estão próximos, a bola não teria como passar entre os braços. Agora, ótima observação, Jéssica. Agora, a bola realmente tem um giro, o braço do Verratti está ali junto ao corpo, depois tem até uma imagem lateral que foi usada na revisão, que ele faz o movimento, né, afastando o braço. A bola pode, não teria como ter essa trajetória se não tivesse batido no braço, mas agora nessa câmera, olha só. Olha, a bola ela vai batendo e ele vai ainda um giro pra cima e volta. Mas por essa imagem você tem a convicção que a bola bateu no braço. Exato, ó, se a gente voltar um pouquinho, a bola vai bater na barriga do Verratti, ela vai pra cima ainda e depois ela volta pra baixo, ó.
Ó, ela vai bater em algo ali que vai interromper essa trajetória que ela tá indo pra cima e vai voltar pra baixo. Exato. Ele tem esse movimento do braço, tem um movimento do quadril, mas é o que eu sempre falo assim, né? A mudança de decisão tem que ser baseada na imagem 100% conclusiva e não pela sensação, eu acho que a bola fez um giro, eu acho que mudou Não, a mas aí a gente nem tá trajetória. falando que acha, a gente fala assim, a bola fez um giro, né? Ela Sim, mudou a perfeito. trajetória. Perfeito. Mas se fosse você eu apitando lá, né? o jogo... É difícil. Não, tem um pouco lá que tem Mas muito mais você- Eu tô experiência com o apitando o Mansur, jogo. que assim, a gente tem certeza que bateu, vendo, mas a gente tá vendo há meia hora esse lance, no mínimo. Sim, tem muita discussão, claro. Vamos olhar a bola, vamos olhar. Então, ali, numa decisão mais rápida, a gente entende por que foi mantido o gol. E porque a análise demorou, né? E a gente entenderia também se o gol tivesse sido É assim, por anulado. mais que eu esteja convencido que bateu, eu entendo que não é fácil a tomada Exato, de decisão, é muito a difícil. mudança da decisão do campo com base nessas imagens. Para mim o ponto é isso. Você pode ter a sensação, olha, eu acho que bateu, eu acho que ela fez o giro, mas com base nas imagens da transmissão, eu não tenho 100% de convicção. Agora, isso- A imagem, para mim, ela não é 100%. Mostrou de novo muita competitividade, muita agressividade para marcar, congestionando a saída de bola do Fluminense. Me pareceu que o Fluminense foi surpreendido pela agressividade do Vasco. Não deveria, porque o Vasco que jogou muito bem na era Rafael Paiva é um Vasco agressivo em marcação. E foi isso que o Vasco mostrou no jogo de hoje. Foi por isso que venceu, porque surpreendeu com essa força de marcação, de imposição mesmo de ritmo. O Fluminense ficou, na verdade, refém. Não conseguiu sair. Quando tentava esticar a bola longa para sair daquela marcação, não conseguia. Ninguém conseguia lá na frente segurar a posse. Na verdade, já tinha uma marcação do Vasco em cima, afastando a bola. E o Fluminense cercando o adversário. Essa postura do Flu foi muito passiva. Me lembrou o Fluminense do Diniz em relação à marcação. Não dando aquele bote certeiro. Então, uma vitória muito importante do Vasco, que jogou sem os três volantes, né? Importante dizer. Encaixou melhor dessa maneira e foi bem competitivo. Agora, a gente estava falando antes de começar o programa sobre a não escalação, né? O Thiago Silva, que foi poupado do jogo de maneira geral. Não só não jogou, como não estava nem no banco de reservas. Tudo bem que tem o jogo da Libertadores, que é importante, né? A gente tem vários times que vão disputar Libertadores e Sul-Americana na semana que vem. E é normal a gente ver aí algumas alterações nas equipes, justamente por causa desses confrontos. Mas, na posição que o Fluminense está hoje, que ainda não está tranquilo, né, fez sentido para você o Thiago Silva não ter jogado? Para mim faz pouco sentido quase sempre um time que esteja ou brigando por título brasileiro ou vivendo uma urgência no Campeonato Brasileiro, que um jogador que seja referência para essa equipe jogue um jogo de Copa do Brasil e não jogue o Campeonato Brasileiro. Para mim, essa é sempre uma escolha que não faz sentido. Imagino que, desde o início da chegada do Thiago, fosse necessário, especialmente para meses como esse, momentos como esse do calendário brasileiro, em que você tem jogos a cada 3 dias, que fosse feito um planejamento que privilegiasse algumas competições. Pela situação do Fluminense, imaginava, que o Campeonato Brasileiro precisasse sempre ser privilegiado em termos... A gente viu na Copa do Brasil que não foi isso que aconteceu. É evidente que... Então, ele fez o segundo jogo, o primeiro jogo, o Fluminense poupou jogadores no jogo de Caxias do Sul e aparentemente apostou em jogar o mata-mata com o Juventude, exigindo mais das pernas dos seus principais jogadores em uma das partidas só. E o fez no jogo do Maracanã, não foi o suficiente, o Fluminense não classificou. E também nem dá para ficar ligando o fato do Fluminense levou o gol ou não levou o gol, a simples presença do Thiago Silva, porque o contexto coletivo é muito maior do que a presença de um jogador. Agora, na medida em que você deixa de contar por uma questão de desgaste com um jogador como ele, numa partida de brasileiro e tem na Copa do Brasil, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender, ainda que o Fluminense ali jogasse uma classificação. Acho que, embora tenha melhorado a sua situação, esteja mais perto da saída do Z4 do que há algumas semanas atrás, o Fluminense ainda vive uma urgência, especialmente se olhar a quantidade de jogos dos seus principais rivais. Poucos times tem mais jogos do que o Fluminense naquela região da tabela, né? Se você olha o Inter, tem bastante jogo a menos. Só o Corinthians, que está imediatamente... Só o Corinthians, que está imediatamente acima do Fluminense tem uma quantidade de jogos maior. Jogou 22 vezes contra 21 do Fluminense. O Inter jogou 16, o Juventude jogou 19 vezes, Criciúma e Grêmio... Todo mundo tem jogo a menos que está em cima. Criciúma e Grêmio, que estão 4 pontos à frente, jogaram menos vezes, jogaram 20. Então, a urgência do Fluminense ainda está aí, ainda está posta. E o Fluminense vai precisar jogar melhor em outras circunstâncias de jogo, que não jogos que ele possa defender muito e ter uma transição rápida.
Para mim, o jogo do Juventude, não sei se a Jéssica concorda, o jogo do Juventude e o jogo de hoje, que ele hoje por sair atrás, e o Juventude por estar trazendo uma necessidade de vitória do jogo de Caxias do Sul, ele enfrentou times que defenderam mais atrás, diferente do que foi o jogo com o Palmeiras, por exemplo, no Maracanã, ponto alto do Fluminense do Mano até agora, que era um jogo de protagonismo dividido, né? Que você tinha muita transição o tempo todo. Nessa circunstância, ofensivamente, para mim, o Fluminense deixou a desejar quando precisou ele partir para criar situações. Tem um ponto que talvez a gente possa levar em consideração, o que a gente deva levar em consideração, é que esse jogo foi no Newton Santos e tem a questão do gramado sintético. Não sei se isso é levado em consideração no caso do Thiago Silva. Não jogar, provavelmente. Provavelmente sim. Talvez isso tenha pesado bastante. O Thiago Silva faz muita falta, porque a gente está falando de um dos melhores zagueiros que o Brasil já produziu na última década ou nas últimas 2 décadas. Né? No início dos anos 2000 a gente produziu muita gente boa ali, mas a gente está falando de um cara muito importante. Mas o contexto coletivo, eu acho que a postura coletiva do Fluminense foi que permitiu o Vasco vencer o jogo. Não vi uma falha individual que tenha causado isso. Foi um Fluminense que permitiu o Vasco dominar as ações. Foi um Fluminense que não conseguia sair jogando, porque o Vasco realmente colocou ele no Marapuca, porque fechava demais os espaços, congestionava. Foi nítido que bateu na mão, aí o Daronco falou que bateu na mão do Léo e sobrou pro Verratti. Bateu na mão dos dois, o cara se beneficiou, a bola ficou dominada para ele fazer o gol, aí fica difícil. Os caras, em vez de ajudar também, eu não sei o que os caras têm as imagens, faz com calma, mas fazer com calma para fazer o que ele fez não adianta. Mas é ter sabedoria, porque sempre sai como errado o jogador. E aí cada um vai para casa, a responsabilidade é do jogador. Agora é ver o que o Mano vai pedir pra gente, corrigir, fé em Deus que vai dar certo aí e a gente voltar melhor. Hoje um jogo muito ruim pra gente psicologicamente, né? Não deu pra entender o que o Daronco fez naquele lance ali, cara. O VAR com certeza estava chamando ele e ele foi falando, não, a bola não pegou na mão, depois ele falou que se pega na mão vai pro outro, podia ser o gol. E de repente ele é convencido e vai no VAR, e mesmo assim ele continua com essa convicção dele. Mas enfim, as imagens estão aí para ser analisadas. E aí eu acho que a gente perdeu um pouco esse mental depois desse lance e não conseguimos recuperar para fazer uma boa partida. Mas não dá tempo de lamentar, né? Porque já terça-feira já temos mais uma decisão. É decisão em cima de decisão e a gente tem que se preparar para a gente fazer um bom resultado lá em Curitiba contra o... Ali foi uma jogada muito rápida, a qual meu braço estava colado ao corpo, triscou sim, mas eu não fiz nenhum movimento, igual eu falei para meus companheiros. Eu acho que minha mão estava mais colada ao corpo, eu sinto que ela triscou na minha mão, mas eu acho que tem o vídeo e tudo, acho que eu não faço nenhum movimento. Então, aí vem muita de interpretação, acho, da arbitragem, né, sendo bem sincero, assim, bem tranquilo. Mas aí a gente conseguiu fazer o gol, ele entendeu que foi gol legal, né, e agradecer a Deus pela vitória. E o que houve hoje aqui foi uma vergonha do ponto de vista de não cumprimento de uma regra. A orientação é muito clara de que quando a bola bate na mão do atacante que faz o gol, que o gol deve ser anulado, não se avalia mais a intenção, já há muito tempo. Não preciso ler aqui para vocês, quem quiser está nas orientações de arbitragem da CBF. E eu ouvi da minha comissão técnica, do preparador físico, e por isso que eu deixo sempre para falar com eles depois do jogo, para poder entender, porque não estou no campo, não sei qual foi o argumento esdrúxulo que o árbitro usou. E o argumento esdrúxulo dele foi que o lance foi inconclusivo. Né? Foi o que ele falou para o nosso preparador físico. Se o lance foi inconclusivo, por que o VAR chamou ele para ver um lance inconclusivo? Então são 3 lances no mesmo gol. É uma falta no zagueiro nosso, a bola bate na mão do Léo Pelé. E me desculpe, assim, o movimento do Verratti é o movimento de que a bola bate na mão. A bola bate na mão, ele bota a mão para cima para dizer não bateu. Tem 5 jogadores do Fluminense mostrando que a bola bateu com a mão. Então, o que acontece com o Daronco, assim, sinceramente, com relação a ele especificamente, muitos outros erram também, é que ele tem que ter a humildade de parar, porque está feio, ele não consegue acompanhar o jogo. Os jogadores todos comentam que ele, quando tem um tiro de meta, ele manda esperar bater para ele poder andar até o meio de campo para poder acompanhar o jogo. Então, há um momento, assim como jogador de futebol,
assim como qualquer profissional tem que ter humildade para se aposentar, alguns árbitros também tem que ter essa humildade. Assim, ok? Porque eu vejo tanto jogador de futebol espetacular dizer, olha, já era, já deu para mim, não dá mais. E isso tem que ter na arbitragem do futebol brasileiro. Assim. Não é possível que a gente tenha árbitros que não tenha mais nenhuma condição, e o pior, que apitam jogos dessa magnitude, que apitam um Flamengo e Palmeiras durante a semana, um jogo importantíssimo, com duas equipes fortíssimas. Isso prejudica o trabalho, assim. Não prejudica o trabalho só do Fluminense. Só que hoje passou do limite. Assim. Hoje não dá para fazer um ofício simplesmente e não vir aqui e expor tudo que está acontecendo. E dessa vez a gente vai mais, a gente vai fazer uma notícia de infração no STJD contra ele, porque ele não aplicou a regra. E tem vários artigos no CBJD que punem árbitros que não cumprem regra. Hoje não foi erro de interpretação, desculpe. Assim, às vezes o árbitro tem todo o direito de errar numa marcação de uma falta, mas uma bola que bate na mão de dois jogadores do Vasco dentro da pequena área, assim, é inacreditável. Hoje desculpa, hoje não é erro de interpretação. Hoje é o cara que não estudou para a prova, tirou 0, entende? Diferente do fez uma prova ruim. Hoje ele tirou 0. Ou ele não leu a regra, né? Com relação ao VAR, eu sou a favor do VAR, só que, como tudo no Brasil, a gente consegue, infelizmente, no futebol brasileiro, destruir até a tecnologia. É inacreditável como a gente consegue usar uma coisa que veio para o bem, porque veio para o bem. Eu vou ser sempre a favor do VAR, mas aí o VAR está apitando jogos. Assim. O VAR não é feito para apitar jogo. O VAR é feito para mostrar o que aconteceu. Nesse lance, se o VAR chamou é porque bateu na mão, senão não tinha chamado. Obviamente. É porque a gente tem outros lances nossos em que eu vou lá na CBF e pergunto, porque durante a semana, sempre que erram contra nós, a gente vai, eu, Marcelo Penha, a gente protocola o ofício e vai lá pessoalmente todas as vezes. A gente vai à CBF pelo menos 2 vezes por semana. E aí tem sempre um argumento, assim. Nunca é, meu irmão, desculpa, errei. Eu nunca ouço assim, erramos. Fizemos uma baita de uma cagada nesse final de semana. Desculpa, é só isso que a gente quer. A gente não quer que beneficie a gente não quer que tire o ato. No caso de hoje, não. Eu estou sugerindo a ele parar. Que está na hora de parar. Poucos erros, geralmente, de poucas oportunidades. Quando algo acontece para A ou para B, isso é determinante quase sempre para estabelecer um resultado, ou pelo menos uma estratégia favorável para um lado ou para outro lado. A gente vê dessa maneira, né? Então, a equipe vinha trabalhando bem, iniciou bem o jogo, estava bem postada. Acho que as coisas se caminhavam para a gente seguir a nossa série de bons resultados. E o lance foi muito marcante, porque tirou a tranquilidade da equipe. Foi tão absurdo, porque às vezes existe diferença na interpretação, né? A gente tende a interpretar a favor da gente, mas foram todos os jogadores que reclamaram do lance. O lance parou praticamente na hora em que a bola bate na mão 2 vezes, né? Primeiro do Léo Pelé e depois do Verratti. Então isso é muito marcante na medida em que você está acostumado que a regra diz outra coisa. Você foi preparado para saber que a regra diz outra coisa. E quando é a favor da gente, a regra é aplicada dessa maneira. Quando é contra, você quer da mesma maneira, você quer justiça. E não foi o que aconteceu aqui hoje. A gente acho que é uma coisa que não pode acontecer nesse nível de jogo que a gente tem, nessa grandeza de jogo que a gente tem, do nível da arbitragem que a gente tem. Nós estamos falando de um árbitro FIFA, nós não estamos falando de um árbitro que está começando, ele sabe, né? Ele foi chamado no VAR, ele relutou muito para ir ao VAR. Nossos jogadores escutaram ele tentando convencer o VAR de que não tinha acontecido nada. Então eu achei muito, muito forte para um lance só. Ficamos procurando até agora a falta que foi marcado contra a gente, não achamos a falta. Então já não existiu a falta. O jogo sai limpo com a bola, vai sair. Não temos a falta. Segundo lance, tivemos uma falta no nosso zagueiro. Não foi um bloqueio, foi um empurrão que derrubou o nosso zagueiro. Terceiro, a bola bate na mão do primeiro jogador do Vasco. Quarto,
A bola bate no jogador que faz o gol. Aí já não temos mais interpretação. Os outros todos podemos falar de interpretação. O último lance não existe interpretação. A lei é clara. O jogador que faz o gol não pode se utilizar do braço em circunstância nenhuma. Nem proposital, nem não proposital. Então, aí você é chamado pelo VAR porque o VAR está tentando consertar uma coisa que está errada. Você fica 3 minutos tentando achar um motivo para dar o gol, que é dessa maneira que a gente vê, né? Tínhamos certeza absoluta que ele ia anular o gol. Todos, quando ele voltou para o meio-campo, tinha essa, porque a reação dos nossos atletas deixa bem claro que todos esperavam que ele fosse anular. Então é isso, né? A gente tem bastante tempo de futebol, a gente já foi beneficiado por erros de arbitragem, a gente já foi favorecido, a gente já foi prejudicado, mas esse não tem cabimento nenhum, né? E diria que as coisas já vêm acontecendo assim. Dos últimos 6 jogos nossos, o Daronco apitou 3, nós empatamos o jogo em Criciúma, pode olhar lá nas imagens. Pegamos uma bola e íamos em direção ao gol, ele matou o nosso ataque para dar um cartão amarelo para o jogador do Criciúma, era uma chance de nós virarmos o jogo. Depois o jogo de Cuiabá, os acréscimos foram se estendendo e cada vez aumentavam mais, né? E hoje acontece isso. Então, a gente sai insatisfeito, bastante insatisfeito por isso. Acho que foi muito prejudicado, acho que foi prejudicado um lance capital, num clássico onde as coisas tendem a ser parelhas, e um lance desse pode definir uma partida ou dar a condição para uma das equipes traçar uma estratégia bem mais favorável, né? Vamos continuar trabalhando com a seriedade sempre, é o que a gente pode fazer. Esperamos que essas coisas não se repitam contra a gente. Tá aí a palavra do Mano, a gente não tem a imagem clara do que ele está falando, mas ele diz que tem uma falta que invalidaria tudo, ele né? Ele fala do empurrão antes do lance do toque de mão. Sabe qual é o problema? A questão da arbitragem é quando ela sequestra o debate do jogo. Ela se torna o centro de todas as atenções. Eu compreendo inteiramente que acabou o jogo, o treinador, o jogador está se sentindo prejudicado, que ele desabafe, que ele acabe falando sobre arbitragem e tal. O que me incomoda um pouco mais é quando começa a conversa, vem acontecendo contra a gente, o Daronco apitou 3 jogos do nosso time. Né? E porque você, mesmo que não expresse, não verbalize, você deixa na entrelinha uma sugestão de desonestidade, aí você mexe numa coisa que é muito grave, sem que você prove. Você apenas faz pressão contra aquela pessoa, você joga uma pessoa ao julgamento público, quase sempre a condenação pública, né? Porque nesses assuntos a gente sabe como funciona o olhar do torcedor. Eu acho que os profissionais de futebol precisam ser muito cuidadosos com isso. Não, eu estou contigo, o Mansur. Acho que a reclamação sobre a validação do gol, a gente falou um monte aqui, né? Inclusive eu e o Mansur concordamos. É demais a gente exigir que o profissional do futebol não vá falar, exato, né? A gente debateu. Eu acho que é natural, até porque o Vasco estava bem melhor naquele momento do jogo, mas abrir o placar já interfere bastante na partida, né? O 0-0 poderia ser convertido depois, revertido depois pelo Fluminense. Agora, pessoalizar eu acho que é grave. Eu acho que aí já foge do tom, sabe? A reclamação já foge bastante do tom. E a gente tem visto isso bastante acontecer. Tá virando uma guerra de narrativas, assim. Porque essa pressão vem muito grande por parte de dirigentes, não só do Fluminense, tem acontecido com diversos times, e acabam tentando influenciar ou pressionar uma arbitragem pensando nos próximos jogos. A gente viu isso acontecer bastante, reclamações do Corinthians, reclamações do Grêmio, inclusive, reclamações de muitos times na Série A. E eu acho que isso acaba tendo uma